Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor Henrique Monteiro e agradecer-lhe as informações que tem aqui prestado, sobretudo pela clareza com que tem exposto os seus pontos de vista e com que tem relatado factos, porque é sobretudo isso que deste ponto de vista nos interessa. Obviamente sem prejuízo daquilo que possa ser a perspectiva própria que tem das coisas e que obviamente pode enriquecer a análise. A clareza com que tem relatado aqui os factos julgo que é de registar e portanto julgo que relativamente à existência ou não de pressões por parte do poder político e à existência ou não de pressões do ponto de vista económico, já aqui nos disse o essencial e relatando factos concretos. Relativamente aos quais ainda eu gostava de lhe colocar algumas questões para que pudesse desenvolver a informação que aqui nos deu, se for esse o caso. Fez aqui referência ao facto do Expresso ser um dos dois jornais que tem uma situação económica positiva, para além do Correio da Manhã. Referiu também, e julgo que foram estas suas palavras, que a maior pressão que sofreu até hoje foi do poder económico, quando o BES cortou a publicidade ao Expresso. Mas também disse que estas coisas acabam sempre por se resolver. E a questão que eu queria colocar era mesmo isso, como é que se resolvem estas pressões? Como é que, afinal de contas, o corte de publicidade, o corte de uma parte significativa das receitas, sendo entendido como uma pressão, como aqui afirmou, como é que se resolvem estas pressões que são efetuadas do ponto de vista do poder económico e se este tipo de pressões e este tipo de situações em que os órgãos de comunicação social, particularmente aqueles que, como não é o caso do Expresso, particularmente aqueles que não têm uma situação económica positiva, se estas pressões dão ou não lugar a que possa ser condicionada a informação que é publicada e até mesmo se condiciona ou não a possibilidade de alteração de linhas editoriais. E esta era uma pergunta muito concreta, gostava que pudesse responder e, eventualmente, dando algum exemplo em concreto, se dele tiver conhecimento factual. Gostava ainda que nos pudesse deixar a informação. Tenho feito esta pergunta a vários colegas seus, calculo que também não tenho essa informação consigo, se eventualmente tiver preparado para ela, melhor ainda. Mas duas questões relacionadas com a publicidade. Uma, qual é o peso da publicidade nas receitas do Expresso e a origem da publicidade em função do anunciante. Uma outra questão, também muito concreta. É possível ou não encomendar manchetes falsas e notícias falsas para dar justificação política a certo tipo de negócios? E se essa possibilidade encaixa ou não naqueles mecanismos de pressão sobre os órgãos de comunicação social que já referiu, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, ou se essa possibilidade de encomendar manchetes falsas ou notícias falsas para dar cobertura política a negócios é uma invenção de colegas seus e uma invenção particularmente de alguns diretores ou ex-diretores de órgãos de comunicação social que a elas têm feito referência. Para terminar, gostava de saber se se consegue estabelecer alguma relação direta entre as operações que já referiu de tentativa de controle da empresa por parte de um acionista minoritário com aquelas tentativas de condicionamento da informação e da comunicação. Ou seja, se do seu ponto de vista e do conhecimento de causa que tem destes processos e particularmente desta situação relacionada com a empresa, se essa é ou não uma via pela qual podem ser atingidos aqueles objetivos que, como faria há bocado, de gerir ou condicionar a agenda mediática e informativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor, vou-lhe colocar apenas duas questões que julgo que são muito simples. Vou fazer mais uma vez referência aqui a um editorial que já foi referido várias vezes para ler esta frase. As formas utilizadas para esta operação, tanto a operação sobre da TVI, da compra da TVI pela PT, e também relacionadas com o controle do grupo empresa e da eventual alteração da direção do público, são de modo a que repensemos o modo como o Governo pode interferir em grandes empresas como a PT ou em bancos como o BCP e, através destes, em quase todos os setores da vida nacional. Portanto, isto é uma frase desse editorial do Expresso que já aqui foi referido. O senhor hoje aqui referiu também a necessidade de se conhecer exatamente quem são os proprietários dos órgãos de comunicação social para também se poder aferir das condições de independência desses mesmos órgãos de comunicação social e de independência da informação publicada. Portanto, fazendo aqui uma ligação entre a propriedade dos meios e a independência da informação e a independência dos órgãos de comunicação social.
Mas depois o que é curioso é que todos os seus colegas, e o senhor hoje também já o disse, depois dizem que, bem, o acionista nunca me pressionou. Eu nunca fui pressionado por qualquer acionista, por qualquer dos proprietários do órgão de comunicação social que eu dirijo. E, de facto, só naquelas séries americanas como o CSI é que é possível que um polícia com umas peças de laboratório confronte um suspeito e ele confesse, e confessa imediatamente que cometeu o crime e explique como é que o cometeu. E nós não estamos à espera, obviamente, que nenhum diretor de um órgão de comunicação social venha aqui dizer não, eu sou pressionado pelo acionista, portanto sou pressionado pelo meu patrão, fui pressionado nesta ou naquela notícia para condicionar esta ou aquela investigação, para tomar esta ou aquela decisão. Agora, gostava era de perceber como é que faz esta ligação. Portanto, assumindo que não é pressionado, como é que esta ligação se processa? Portanto, como é que a propriedade dos órgãos de comunicação social pode condicionar a independência desses mesmos órgãos e da informação que é publicada? Segunda questão. Mais uma vez a referência aos jornais amigos e aos jornais que o Governo não domina. Porque este é outro problema, quer dizer, no país toda a gente tem uma ideia de que há jornais que até publicam uma informação, órgãos de comunicação social, para não limitar isto aos jornais, órgãos de comunicação social que até publicam informação e divulgam informação mais ao jeito do Governo, há outros que procuram desmascarar mais aquilo que o Governo vai fazendo, e portanto, mas vivemos todos nesta nebulosa, em que toda a gente suspeita que isto é assim, toda a gente faz afirmações até que isto é mesmo assim na prática, mas depois quando confrontados com esta situação, ninguém sabe dizer o que é. E como o senhor escreveu, fez esta referência em concreto no editorial, a jornais amigos e a jornais que o Governo não domina, gostava de saber como é que faz essa distinção na prática, gostava de saber como é que se percebe em concreto quem é que são os jornais amigos, quem é que são os jornais que o Governo não domina. Também para percebermos como é que são de facto, como é que funcionam de facto esses instrumentos para dominar uns, para que não permitem dominar uns, mas que permitem que outros sejam amigos, e para perceber se afinal há mesmo alguma ligação nesta coisa toda dos grupos económicos e com os órgãos de comunicação social. Concluo-se. Está concluído.